19. Junto ao poço de Jacó. No caminho para Galiléia, Jesus passou por Samaria. Era meio-dia quando chegou ao belo vale de Siquém. À entrada desse vale estava o poço de Jacó. Cansado da viagem, sentou-se ali para descansar enquanto os discípulos iam à cidade comprar alimento. Judeus e samaritanos eram implacáveis inimigos, evitando sempre que possível todo contato uns com os outros. Negociar com os samaritanos, em caso de necessidade, era considerado lícito pelos rabinos. Porém, qualquer contato social com eles era condenado. Um judeu não devia pegar nada emprestado, nem receber favores de um samaritano, nem mesmo um pedaço de pão ou um copo de água. Ao comprar comida, os discípulos estavam agindo em harmonia com o costume da nação, mas não iam além disso. Pedir favor de um samaritano ou buscar, de qualquer maneira, beneficiá-lo, não passava pela mente nem mesmo dos discípulos de Cristo. Ao sentar-se à beira do poço, Jesus desfalecia de fome e sede. A jornada desde a manhã havia sido longa, e nele batiam os raios do sol do meio-dia. A sede que sentia era intensificada ao pensar na sombra e na água refrescante ali tão perto, mas inacessível para ele, pois não tinha corda nem cântaro, e o poço era fundo. Ele devia passar pelas mesmas necessidades que a humanidade e esperou que viesse alguém para tirar água. Aproximou-se uma mulher de Samaria e, parecendo não ter percebido que ele estava ali, encheu de água o cântaro. Ao se voltar para ir embora, Jesus lhe pediu água para beber. Nenhum oriental recusaria um favor como esse. No Oriente, a água era chamada a dádiva de Deus. Dar de beber a um viajante sedento era considerado um dever tão sagrado que os árabes do deserto se desviariam do caminho para cumpri-lo. O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de prestar um favor a Jesus. O Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração, e com o tato nascido do amor divino, em vez de lhe oferecer um favor, ele o pediu. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, confiança gera confiança. O Rei do Céu chegou a essa alma desprezada pedindo um serviço de suas mãos. Aquele que fizera os oceanos, que rege as águas do grande abismo e abre as fontes e rios da terra, repousou de seu cansaço junto ao poço de Jacó e esteve na dependência da bondade de uma estranha para algo tão simples como um pouco de água. A mulher viu que Jesus era judeu. Surpresa, ela se esqueceu de atender ao pedido dele, mas procurou saber a razão. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Perguntou. Jesus respondeu: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Você se admira de que lhe pedi um favor tão pequeno como um pouco de água do poço que está aos nossos pés. Se você tivesse me pedido, eu lhe daria de beber da água da vida eterna. A mulher não compreendera as palavras de Cristo, mas sentiu a solene importância delas. Sua atitude despreocupada começou a mudar. Supondo que Jesus falasse do poço que estava à frente deles, disse: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Ela via diante de si não mais que um sedento viajante, exausto e empoeirado. Em sua mente, comparou-o com o honrado patriarca Jacó. Alimentava o sentimento tão natural de que nenhum outro poço poderia ser igual àquele que fora concedido por seus antepassados. Olhava para trás, aos que tinham vindo antes, e para o futuro, a vinda do Messias, enquanto a esperança desses antepassados, o próprio Messias, estava ao seu lado, e ela não o conhecia.
Quantas pessoas sedentas estão hoje junto à viva fonte e olham à distância, em busca dos mananciais da vida? Não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 6-9. Jesus não respondeu imediatamente à pergunta a seu respeito, mas com solene seriedade disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que busca matar a sede nas fontes deste mundo beberá apenas para voltar a ter sede. Por toda parte, as pessoas estão descontentes. Anseiam algo que satisfaça sua necessidade espiritual. Somente uma pessoa pode satisfazer essa necessidade. O que o mundo necessita é Cristo, o desejado de todas as nações. A graça divina que só Ele pode comunicar é uma água viva, purificadora, refrescante e revigoradora. Jesus não queria dar a ideia de que um único gole da água da vida basta para aquele que a recebe. Quem experimenta o amor de Cristo desejará continuamente mais, mas não busca nenhuma outra coisa. As riquezas, honras e prazeres do mundo não o atraem. O contínuo grito de sua alma é: mais de ti. E aquele que revela ao coração suas necessidades está à espera para lhe saciar a fome e a sede. Todo recurso e dependência humanos falharão. As cisternas ficarão vazias, os poços se secarão, porém, nosso Redentor é uma fonte inesgotável. Podemos beber e beber mais, e sempre encontraremos novo abastecimento. Aquele em quem Cristo habita tem em si mesmo a fonte da bênção, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Dessa fonte poderá tirar forças e graças suficientes para todas as suas necessidades. Quando Jesus falou sobre a água viva, a mulher o olhou com atenta curiosidade. Ele lhe despertara o interesse e o desejo de receber o dom de que falava. A samaritana percebeu que Cristo não se referia à água do poço de Jacó, pois ela usava essa água continuamente, bebendo e voltando a ter sede. Senhor, disse ela, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então Jesus mudou abruptamente a conversa. Antes que aquele coração pudesse receber a dádiva que Cristo ansiava lhe conceder, seria preciso que fosse levada a reconhecer seu pecado e seu Salvador. Ele lhe disse: vai, chama teu marido e vem cá. Ela respondeu: não tenho marido. Assim esperava evitar qualquer pergunta nesse sentido. O Salvador, porém, continuou: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A ouvinte tremeu. Uma misteriosa mão estava voltando as páginas de sua vida, apresentando aquilo que esperava manter sempre oculto. Quem era esse que podia ler os segredos de sua vida? Vieram-lhe à mente pensamentos sobre a eternidade e o juízo futuro, quando tudo o que está escondido será revelado. Diante dessa luz, sua consciência foi despertada. Ela não podia negar nada, mas procurou evitar qualquer menção de um assunto tão indesejado. Com profunda reverência disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Então, esperando silenciar a convicção, voltou-se para pontos de discussão religiosa. Se ele fosse profeta, certamente poderia lhe dar instruções a respeito de alguns assuntos tão longamente discutidos. Pacientemente, Jesus permitiu que ela dirigisse a conversa como quisesse. Esperava pela oportunidade de fazer com que a verdade penetrasse seu coração. Nossos pais adoravam neste monte, disse ela.
Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Daquele local, o monte Gerizim podia ser visto. Seu templo estava demolido e só restava o altar. O lugar de culto havia sido motivo de rivalidade entre judeus e samaritanos. Alguns dos antepassados dos samaritanos haviam pertencido antes a Israel. Porém, por causa de seus pecados, o Senhor permitira que fossem dominados por uma nação idólatra. Durante muitas gerações, haviam estado misturados com adoradores de ídolos, cuja religião contaminara gradualmente a deles. É verdade que afirmavam que seus ídolos tinham o objetivo de apenas lembrar-lhes o Deus vivo, o soberano do universo. Apesar disso, o povo era levado a reverenciar as imagens de escultura. Quando o Templo de Jerusalém fora reconstruído, nos dias de Esdras, os samaritanos desejaram se unir aos judeus nessa tarefa. Esse privilégio lhes foi negado e amarga discussão surgiu entre os dois povos. Os samaritanos construíram um templo rival no Monte Gerizim. Ali adoravam segundo o ritual de Moisés, embora não renunciassem inteiramente à idolatria. Contudo, sobrevieram-lhes desastres. Seu templo foi destruído pelos inimigos e pareciam estar sob maldição. Ainda assim, apegavam-se às suas tradições e formas de culto. Não queriam reconhecer o Templo de Jerusalém como a casa de Deus, nem admitir que a religião dos judeus era superior à sua. Respondendo à mulher, Jesus disse: Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus mostrara ser isento do preconceito judaico contra os samaritanos. Procurava, ao mesmo tempo, derrubar o preconceito dessa samaritana contra os judeus. Ao mesmo tempo que se referia à corrupção da fé dos samaritanos pela idolatria, declarou que as grandes verdades da redenção haviam sido confiadas aos judeus e que o Messias apareceria dentre eles. Nas Sagradas Escrituras, tinham clara apresentação do caráter de Deus e dos princípios de seu governo. Jesus se identificou com os judeus como o povo a quem o Senhor dera conhecimento a seu respeito. Cristo queria erguer os pensamentos de sua ouvinte acima de questões de ritos, cerimônias e controvérsias. Ele afirmou: Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui é declarada a mesma verdade que Jesus havia apresentado a Nicodemos, quando disse: Se alguém não nascer de novo, nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. Não é por procurar um monte santo ou um templo sagrado que as pessoas são colocadas em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a ritos e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito Divino. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Também nos comunicará obediência voluntária a todas as suas ordens. Esse é o verdadeiro culto, é o fruto da atuação do Espírito Santo. É pelo Espírito que toda prece sincera é produzida, e essa prece é aceitável a Deus. Onde quer que o coração se abra em busca de Deus, a obra do Espírito é manifestada, e Deus se revelará à pessoa. O Senhor busca esses adoradores, espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. Enquanto a mulher falava com Jesus, foi impressionada por suas palavras. Nunca ouvira esses sentimentos expressos por parte dos sacerdotes de seu povo ou dos judeus. Ao ser-lhe apresentada sua vida passada, tivera consciência de sua grande necessidade. Percebera a sede de sua alma que as águas do poço de Sicar
jamais poderiam saciar. De tudo com que tivera contato até então, nada a despertara para a mais elevada necessidade. Jesus a convencera de que lia os segredos de sua vida. No entanto, sentiu que ele era seu amigo, tendo misericórdia dela e amando-a. Embora a própria pureza que vinha dele condenasse o pecado da samaritana, não proferia palavras de acusação, mas falou de sua graça, que lhe podia renovar a mente. Nela começou a se formar a convicção sobre o caráter de Jesus. Surgiu na mente dela a pergunta: não poderia ser o Messias esperado por tanto tempo? Disse-lhe: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus respondeu: eu o sou, eu que falo contigo. Quando a mulher ouviu essas palavras, a fé brotou em seu coração. Aceitou a maravilhosa mensagem dos lábios do Mestre Divino. Ela estava muito receptiva, estava pronta para aceitar a mais sublime revelação, pois se interessava nas Escrituras e o Espírito Santo havia preparado sua mente para receber maior luz. Estudara a promessa do Antigo Testamento: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Desejava compreender essa profecia. A luz já estava brilhando em sua mente. A água da vida, a vida espiritual que Cristo dá a toda pessoa sedenta, começara a brotar-lhe no coração. O Espírito do Senhor estava trabalhando nela. A incisiva declaração de Cristo a essa mulher não podia ter sido feita aos fariseus, cheios de justiça própria. Jesus era muito mais reservado quando falava com eles. Aquilo que fora retido aos judeus e que os discípulos haviam recebido recomendação de guardar em segredo foi revelado à samaritana. Jesus viu que ela usaria seu conhecimento para levar outros a partilhar de sua graça. Quando os discípulos voltaram de sua tarefa, ficaram surpresos ao encontrar o Mestre falando com a mulher. Não tomara o gole refrescante que desejara, nem se deteve para comer o alimento trazido pelos discípulos. Quando a mulher se retirou, os discípulos insistiram para que comesse. Viram-no silencioso, reflexivo, como em meditação. Seu rosto brilhava e ficaram receosos de interromper sua comunhão com o céu. No entanto, sabiam que estava fraco e cansado e imaginaram que era dever deles lembrar-lhe de sua necessidade física. Jesus reconheceu o amorável interesse deles e disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Os discípulos pensaram em quem poderia ter trazido o alimento, mas ele explicou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Uma vez que suas palavras à mulher despertaram a consciência dela, Jesus se alegrou, viu-a bebendo a água da vida, e sua fome e sede foram saciadas. O cumprimento da missão para a qual deixara o céu fortalecia o Salvador para seus trabalhos, colocando-o acima das necessidades humanas. Ajudar uma pessoa faminta e sedenta da verdade trazia mais satisfação a Jesus do que comer ou beber. Era um conforto, um refrigério para ele. Sua vida era fazer o bem. Nosso Redentor tem sede de reconhecimento, tem fome da afeição e do amor daqueles que comprou com o próprio sangue. Anseia com inexprimível desejo que venham a ele e tenham vida. Como a mãe espera pelo sorriso de reconhecimento de seu filhinho, o que mostra o despontar de sua inteligência, assim Cristo espera a expressão de grato amor que demonstra que a vida espiritual nasceu no coração. A mulher se enchera de alegria ao escutar as palavras de Cristo. A maravilhosa revelação havia sido quase esmagadora. Deixando o cântaro, voltou à cidade para levar a mensagem a outros. Jesus sabia por que ela se fora. O cântaro esquecido revelava eloquentemente o efeito de suas palavras. O profundo desejo de seu coração era obter a água da vida, e esqueceu seu objetivo em ir ao poço e a sede do Salvador que pretendia saciar.
Com o coração transbordante de alegria, saiu depressa para compartilhar com outros a preciosa luz que havia recebido. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, disse ela aos habitantes da cidade. Será este, porventura, o Cristo? Suas palavras tocaram o coração deles. Em sua fisionomia havia uma nova expressão, uma transformação em todo o seu aspecto. Despertou-se neles o interesse de ver Jesus. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Jesus, ainda sentado à beira do poço, passou a olhar para os campos de trigo que se estendiam diante dele e sua delicada cor verde, banhada pelos dourados raios do sol. Chamando a atenção dos discípulos para a cena, usou-a como símbolo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Enquanto assim dizia, olhava os grupos que se dirigiam ao poço. Faltavam 4 meses para a ceifa do cereal. Entretanto, havia uma colheita pronta para o ceifeiro. Cristo afirmou: quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Jesus mostra o sagrado serviço que os que recebem o Evangelho devem a Deus. Devem ser instrumentos vivos em suas mãos. Ele lhes exige o serviço individual. Quer semeando ou colhendo, trabalhamos para Deus. Um espalha a semente, outro a junta na ceifa, e tanto o semeador quanto o ceifeiro recebem o salário. Ambos se alegram na recompensa de seu trabalho. Jesus disse aos discípulos: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. O Salvador antecipou aqui a grande colheita do dia de Pentecostes. Os discípulos não deviam considerá-la como resultado dos próprios esforços. Eles estavam dando continuidade ao trabalho de outras pessoas. Desde a queda de Adão, Cristo sempre entregara a semente da palavra aos seus servos escolhidos para ser semeada no coração humano. Uma invisível influência, uma força onipotente, atuava de forma silenciosa, mas eficaz, para produzir a colheita. O orvalho, a chuva e o sol da graça de Deus haviam sido dados para refrescar e nutrir a semente da verdade. Cristo estava prestes a regar a semente com o próprio sangue. Seus discípulos tinham o privilégio de trabalhar com ele e com os santos da antiguidade. Pelo derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, milhares se converteriam em um dia. Isso era resultado da semente lançada por Cristo, a colheita de seu trabalho. Nas palavras dirigidas à mulher à beira do poço, fora lançada boa semente. E quão rapidamente se obteve a colheita. Os samaritanos vieram ouvir Jesus e creram nele. Reunindo-se ao redor de Cristo, fizeram-lhe perguntas, recebendo ansiosamente suas explicações de muitas coisas que para eles eram obscuras. Ao escutá-lo, suas preocupações começaram a desaparecer. Era como se estivessem em profunda escuridão, seguindo um súbito raio de luz até chegarem à claridade do dia. Contudo, não se satisfizeram com esse breve encontro. Ansiavam ouvir mais e dar aos amigos oportunidade de também ouvir esse maravilhoso mestre. Convidaram-no a ir à sua cidade, pedindo-lhe que ficasse com eles. Durante 2 dias, ele permaneceu em Samaria e muitos outros creram nele. Os fariseus desprezavam a simplicidade de Jesus, ignoravam seus milagres e pediam-lhe um sinal de que era o Filho de Deus. Os samaritanos, porém, não pediram sinal e Jesus não realizou nenhum milagre entre eles, a não ser a revelação dos segredos da vida da mulher junto ao poço. Entretanto, muitos o receberam. Em sua nova alegria, disseram à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido
e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os samaritanos acreditavam que o Messias viria como redentor não só dos judeus, mas do mundo. O Espírito Santo o havia anunciado por meio de Moisés como um profeta enviado por Deus. Por intermédio de Jacó, fora declarado que os povos se reuniriam em torno dele, e de Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Nesses textos bíblicos, os samaritanos baseavam sua fé no Messias. O fato de os judeus haverem interpretado mal os últimos profetas, atribuindo ao primeiro advento a glória da segunda vinda de Cristo, levara os samaritanos a desprezar todos os escritos sagrados, com exceção dos que foram dados por meio de Moisés. Quando, porém, o Salvador desfez essas falsas interpretações, muitos aceitaram as últimas profecias e as palavras do próprio Cristo sobre o reino de Deus. Jesus havia começado a derrubar a parede de separação entre os judeus e os povos de outras nações e a pregar salvação a todo o mundo. Embora judeu, misturava-se sem restrições com os samaritanos, anulando os costumes farisaicos de sua nação. Apesar de seus preconceitos, aceitou a hospitalidade desse povo desprezado. Dormiu sob seu teto, comeu com eles à mesa, partilhando do alimento preparado e servido por suas mãos. Ensinou em suas ruas e tratou-os com a máxima bondade e cortesia. No Templo de Jerusalém, havia apenas uma baixa parede divisória entre o pátio exterior e as outras dependências do edifício sagrado. Nessa parede, havia inscrições em diferentes línguas, declarando que ninguém, a não ser os judeus, podia ultrapassar esses limites. Se um estrangeiro ousasse adentrar o recinto interior, estaria profanando o templo e pagaria com a vida. No entanto, Jesus, o originador do templo e de seu cerimonial, atraía a si os estrangeiros por meio da compaixão humana, enquanto sua graça divina lhes trazia a salvação que os judeus rejeitavam. A permanência de Jesus em Samaria tinha o objetivo de ser uma bênção para os discípulos que ainda estavam sob a influência da intolerância judaica. Imaginavam que, para serem leais à sua nação, era preciso que fossem inimigos dos samaritanos. Admiravam-se da conduta de Jesus, mas não se recusavam a seguir seu exemplo. Durante os 2 dias passados em Samaria, a fidelidade para com ele controlava seus preconceitos. Entretanto, no coração, continuavam intransigentes. Demoraram a aprender que seu desprezo e ódio devia dar lugar a piedade e compaixão. Após a ascensão do Senhor, suas lições foram recordadas por eles, assumindo novo significado. Depois do derramamento do Espírito Santo, relembraram o olhar do Salvador, suas palavras, o respeito e o carinho em sua maneira de lidar com esses desprezados estrangeiros. Quando Pedro foi pregar em Samaria, teve em seu trabalho a mesma atitude. Quando João foi chamado a Éfeso e a Esmirna, lembrou-se do incidente de Siquém e se encheu de gratidão para com o Mestre Divino, que, prevendo as dificuldades que haviam de enfrentar, lhes ajudara com seu exemplo. O Salvador ainda continua a fazer a mesma obra que realizou quando ofereceu a água da vida à mulher de Samaria. Aqueles que afirmam ser seus seguidores podem desprezar e evitar os excluídos da sociedade, mas nenhuma circunstância de nascimento ou nacionalidade, nenhuma condição de vida, pode desviar seu amor dos filhos dos homens. A todo coração, embora pecador, Jesus diz: se você me pedisse, eu lhe daria a água viva. Não devemos limitar o convite do Evangelho apresentando-o apenas a alguns poucos escolhidos, que, em nossa opinião, nos honrarão se o aceitarem. A mensagem deve ser dada a todos. Onde quer que haja corações abertos para receber a verdade, Cristo está pronto a instruí-los. Revela-lhes o Pai e a adoração aceitável àquele que lê os corações. Para com esses, não usa parábola alguma. Como a mulher junto ao poço, ele diz: eu sou o Messias. Eu,
que estou falando com você. Quando Jesus se sentou para descansar à beira do poço de Jacó, havia chegado da Judéia, onde seu ministério produzira pouco fruto. Havia sido rejeitado pelos sacerdotes e rabinos, e os próprios que afirmavam ser seus discípulos deixaram de perceber seu caráter divino. Estava desfalecido e cansado. No entanto, não negligenciou a oportunidade de falar a uma única mulher, embora fosse uma estrangeira, inimiga de Israel, que vivia abertamente em pecado. O Salvador não aguardava que congregações se reunissem. Muitas vezes, começava suas lições tendo algumas poucas pessoas em volta de si. Entretanto, um a um, paravam para escutar até que uma multidão, maravilhada e respeitosa, ficava ouvindo as palavras de Deus por intermédio do Mestre enviado do céu. O obreiro de Cristo não deve achar que não pode falar a poucos ouvintes com o mesmo fervor com que o faz a um público maior. Poderá haver uma única pessoa escutando a mensagem, mas quem poderá dizer até onde se estenderá sua influência? Pouca importância mesmo para os discípulos parecia ter essa mulher de Samaria, para o Salvador gastar seu tempo com ela. No entanto, ele argumentou de modo mais fervoroso e eloquente com ela do que com reis, conselheiros ou sumos sacerdotes. As lições por ele dadas àquela mulher têm sido repetidas até os mais distantes lugares do mundo. Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Estes não viram nada em Samaria indicando que fosse um campo promissor. Tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita no futuro. Não viram que, bem ao redor deles, havia uma colheita a fazer. No entanto, por meio da mulher que haviam desprezado, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz aos seus concidadãos. Essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida, e o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida.